Licenciou-se em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve e esteve 9 anos a trabalhar no Oceanário de Lisboa. A experiência e a paixão por animais marinhos levou a escrever livros, mas foi uma noite de amigos que mudou para sempre a vida de João Correia. A Flying Sharks nasceu em 2006, depois do biólogo refletir sobre o mar, o universo e a vida. Boa tarde, João. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Claro que sei que foi uma noite entre amigos com o José Graça, também ele biólogo marinho, que mudou toda a sua vida. A que conclusões chegaram? Nós somos assim os dois, umas mentes irrequietas e estávamos à procura de desafios novos, coisas assim malucas. Eu já tinha sido convidado com alguma frequência para fazer transportes para outros aquários, ou seja, transportar bicharada, por exemplo, dos Estados Unidos para Valência e outras operações similares. E entre um gin tónico e outro começámos ali a conspirar que estava se calhar na hora de começarmos um negócio nosso. E foi assim que nasceu a Flying Sharks, no dia 1 de setembro de 2006, e não tem parado de crescer e, enfim, gosto de pensar de se afirmar no mercado desde essa data. E como é que surgiu esta paixão pelo mar? Porque o João é licenciado em Biologia Marinha, sempre esteve ligado ao meio? Desde miúdo que sempre gostei de bicharada em geral. As minhas composições, não é, aquelas redações do que é que eu quero ser quando for grande, eram sempre biólogo e falava em ir para a África, estudar girafas e leões e não sei o quê. Depois com idas à praia e não sei o quê, porque sempre tive a sorte dos meus pais, passávamos aquelas 2 semanas tradicionais no Algarve durante o verão, máscara, tubo, começo a mergulhar ali com umas barbatanas a chapinhar na água e começo a achar todo aquele ambiente absolutamente extraordinário. Mais tarde vem a paixão pelos tubarões, documentários na televisão, livros, uma ida ao SeaWorld nos Estados Unidos, em Orlando. E quanto mais leio sobre tubarões, quanto mais vejo em livros, televisão, etc., mais me apaixono pelos bichos. E finalmente, a machadada final veio com o Jaws, com o filme, que quando eu finalmente o vi, que era muito pequenino quando saiu, em 75, mas vi uns anos mais tarde, fiquei completamente doido pelo filme em geral, particularmente pelo cientista, o Mr. Hooper, que é o gajo de óculos que estuda tubarões, e eu basicamente olhei para ele e pensei, não, é este gajo que eu quero ser quando for grande. E quando chegou a esta ideia então de criar a empresa, foi muito pela facilidade lucrativa, mas também sobretudo pela conservação? O negócio da captura e do transporte de animais marinhos é um negócio que envolve números muito altos, não escondo isso. Por exemplo, fretar um avião, um Boeing 747 desde Miami até Lisboa, e fiz isso várias vezes, estamos a falar assim de números na casa de $250 milhão, por exemplo. São números muito a sério. E não escondo que essa vertente do negócio me cativou, claro que sim. Por outro lado, também faço palestras a miúdos, falo sobre tubarões em escolas há muitos anos. Faço muita palhaçada com eles, fazemos uns teatros e explico muita coisa sobre tubarões. E faço isso nas escolas, mas também fiz muitos anos no oceanário. E ver o brilho nos olhos dos miúdos, quando se faz essas brincadeiras numa escola, ou quando se faz no oceanário, é completamente diferente. Porque a pessoa está ali num setting, não é? Num ambiente em que a pessoa está a contar uma história e está um tubarão a passar por trás. Os miúdos entram e vamos imaginar que não têm consciência rigorosamente nenhuma ambiental, zero, é absolutamente impossível saírem de lá iguais. Saem de lá a entender o flagelo dos microplásticos, do finning, do corte das barbatanas de tubarões para fazer sopa de barbatana de tubarão, alterações climáticas, a destruição da habitat, a quantidade de espécies que estão a perder-se por causa da atividade humana, a queimar florestas, a Amazónia. Ter a oportunidade de falar ao público, particularmente às crianças, sobre estas coisas, mas com bicharada viva por trás, cativou-me. Mas a Flying Sharks, para que se perceba, então uma empresa de captura e transporte de animais Sim. para zoos e oceanários. Isso. Mas que dimensão ética isto transporta? Há um aspecto muito importante. Nós só transportamos para aquários ou zoos de alto perfil. Normalmente instituições certificadas e que de alguma forma preenchem requisitos considerados absolutamente imprescindíveis nestas coisas. Não nos passa pela cabeça, por exemplo, vender a uma instituição que trabalha assim de uma forma mais
mais irregular, em que os bichos não têm condições mínimas. Por exemplo, vendemos animais aqui ao Aquário Vasco da Gama, que têm condições absolutamente extraordinárias para animais de pequeno porte. Mas nunca poderíamos, por exemplo, vender, sei lá, um tubarão que cresça até 3 metros para uma instituição que tenha tanques pequenos. Desde que os bichos sejam retirados do seu meio selvagem para serem colocados num local que oferece condições extraordinárias. E esse local desempenha uma função de educação e de consciencialização do público à séria, que não seja só conversa, não é? Não seja só violino. Se for de facto uma missão de conservação à séria, sem dúvida, a componente ética deste trabalho acho-a perfeitamente aceitável. Mas como é que explica, apesar do que defende e dos valores que defende e a sua empresa, como é que explica o seu trabalho, aquilo que faz, para as pessoas que são muito a favor da liberdade intrínseca dos animais? Sim. Será, por um lado, mantê-los em cativeiro não lhes diminui a qualidade de vida? Nós, curiosamente, neste setor dos parques zoológicos, é um setor muito autorregulado. Nós somos os primeiros a apontar o dedo às instituições que consideramos que não estão a oferecer condições dignas de bem-estar aos animais. Antes da lei os apanhar, já nós os apanhamos. E já nós começámos ali o processo de lobbying interno a dizer, malucos, vocês têm que melhorar aqui a vossa imagem, porque essa má imagem repercute-se em todos. Claro. Portanto, um mau aquário é uma montra péssima para todos os aquários. E, pelo contrário, um bom aquário dá uma boa imagem. Infelizmente, no mundo perfeito, libertar-se os bichos e eles viveriam felizes da vida. Mas, na realidade, isso não ia acontecer. Os bichos iam morrer todos. Porque estão condicionados a aceitarem peixe, etc., por mandarem uns pinotes e baterem numa bola de borracha. Se os soltarmos no meio selvagem, vão andar a vida inteira à procura de um gajo de fato de mergulho que lhes dê peixe à boca. E morrem à fome. Por todos estes motivos e mais alguns, acho que temos de estar tranquilos quanto ao facto de que os animais que são mantidos em cativeiro agora têm condições excelentes. É uma atividade que está lentamente a acabar. E não vão haver parques novos com poucas condições, com más condições, porque a lei e a opinião pública hoje em dia proíbem isso completamente. Completamente. Ok, os animais são capturados. Sim. Eles não sofrem? Há, de facto, estudos sobre se os peixes sofrem, se sentem dor. Sim, se sentem dor, já sabemos isso. Sabemos que há níveis hormonais neles que aumentam, que disparam quando há um impacto, não é? Quando o bicho leva uma pancada. Portanto, isso não está em questão. Pronto. Portanto, os peixes, que são, em boa verdade, os animais com os quais mais lidamos na Flying Sharks, convive bem com isso. E os invertebrados, então, nem se fala. Portanto, as estrelas do mar, as anémonas, esse tipo reagem ao toque e mais nada. Mas depois temos os mamíferos. E os mamíferos é uma história completamente diferente. Todos vimos, ou muita gente viu, lá está, naqueles documentários, o The Cove, sobre a captura dos golfinhos numa baía no Japão. O Blackfish, sobre a captura das orcas, etc. Epá, aí, e com o devido respeito para os meus colegas que trabalham nesta área e que trabalham com mamíferos marinhos, aí vou ter que dizer que não me agrada muito ver mamíferos marinhos em cativeiro. Porque aí, sem querer ser fuleiro, ir ao mar, separar uma cria de uma família de golfinhos não é muito diferente de ir a um centro comercial e roubar um miúdo. Portanto, isto é uma ideia, enfim, estapafúrdia, mas estamos a falar de animais que têm uma hierarquia social muito elevada, em que os mais velhos protegem os mais novos, há um chefe, muitas vezes até uma chefe, muitas vezes são sociedades matriarcais, e normalmente capturam-se os mais pequenos, porque são mais fáceis, adaptam-se melhor a cativeiro. Eu não conseguiria, para dizer a verdade, não conseguiria ir para o mar, para Cuba, ou um dos poucos países que ainda dão licenças para fazer essas coisas, e roubar um juvenil à família e trazê-lo para um parque. Não conseguia. Obrigada. Obrigado, muito obrigado.